Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para análise então do que seria o cativeiro, tá? No caso, Vitória e Michael. Eu obviamente não vou colocar o som. Deixa eu ver se tá já ok, tá sem o áudio, muito bom. Porque eu não quero tomar strike, provavelmente alguém vai encher o saco com relação a essas imagens, tá? Se tiver que tirar o vídeo, a gente tira, não vai fazer o quê? A vida é assim. Vamos lá. Então, ele morava em Cajamar. Curiosamente, a casa está vazia. Como é que a casa estaria vazia, né? Então, ele construiu uma casa, ou era uma segunda casa, ou era a casa dele e a casa da mulher dele era outra. É curioso, são histórias complicadas, porque fala que ali era o lugar, então, que ele levou a menina, trancou ela no banheiro, tinha bebida alcoólica e tudo mais, mas não tem nada. Tem mera iluminação no meio do mato, quer dizer, ele já tinha, então, uma possível situação para não só no caso Vitória, mas de outras pessoas. Porque, veja, quando você pega o Jeffrey Dahmer, ele tinha a casa dele. Quando você pega outras pessoas, eles já tinham as suas casas. Eles levavam as pessoas para suas casas para cometer o ato. Nesse caso, então, ele tem uma outra casa. Porque você não tem os móveis, você não tem nada. Você só tem a estrutura da casa montada por fora, né? Os tijolos e o telhado. E o resto. Male tem energia. É estranho esse comportamento, né? É bem estranho. Por que ele teria uma casa que não tem mobília e não mora lá ninguém? É uma segunda casa. Ele morava com a mulher tinha a casa dela, porque ele era casado, né? O Michael. Bom, isso daí só realmente as histórias de família é que a gente vai entender melhor. Mas vamos lá. Então, aqui está a entrada da casa, sem o áudio, tá? Aqui foi indicado alguns vestígios, utilizaram então a famosa luzinha que vai identificar restos de sangue e tudo mais, e foi identificado sim, sangue, mas curiosamente ela foi esfaqueada, né? Então, curiosamente no sentido de, ela foi esfaqueada no corpo e no rosto. Ou ele limpou muito bem o local, ou ele matou ela em outro lugar. Porque o lugar teria sangue para tudo que é lado, muitos vestígios de sangue. Então ele limpou muito bem e, curiosamente, não existe produtos de limpeza aí. Então foi trabalhado isso. Talvez 2 dias, 3 dias, né, onde ele enterra o corpo, some com o corpo, e ele então passa a fazer uma faxina pesada no lugar. Muito bem. Acreditando-se então que esse seria o dito lugar, o local onde aconteceu o crime, nós temos coisas curiosas, tá? Geralmente em ambientes que acontecem crimes, fica sempre um obsessor atrelado ao ato, ao crime. Todas as análises que eu fiz que realmente levaram o Spook Murder Houses a surgir muitos anos para cá, os obsessores eles sempre marcavam o local. Então tinha uma casa onde aconteceu um assassinato, eu olhei e falei, tem um obsessor de cocaína. Estava lá o obsessor de drogas. Então, o suposto assassino poderia ser ou um traficante ou estar atrelado ao consumo de drogas. E voilá, era o vizinho que consumiu cocaína e atacou uma mulher, matando ela. Nesse caso aqui, a gente tem algumas coisas interessantes. Temos os seres que acompanham Michael, eles demonstraram ter o registro aí. Nós temos o registro deles, mas não temos eles. Isso é um ponto curioso. Por quê? Geralmente esses seres eles se encontram em lugares onde os corpos estão em decomposição. Eles gostam da energia do corpo, mas também eles gostam da energia da violência, do impulso animal, do instinto animal, que é o ato então de destruir o próximo. Não é só destruir no sentido de, eu vou cancelar o cara da internet. Não, nós estamos falando de destruir no sentido de matar e de, vamos dizer assim, de requintes de crueldade. Esses seres geralmente estariam aí, presencialmente mesmo, observando. Mas o que a gente tem é só o resquício deles. O que remete que esse caso, ele pode ter levado um tempo maior, tipo uma semana.
Por quê? Porque eles geralmente ficam onde o corpo estava. O corpo não estava aí. O ato foi cometido aí, eles trafegam por aí. Então significa que algo aconteceu sim. Eles estão em termos de registro da energia. O registro da energia é como se fosse uma impressão digital. Sabe? Tipo assim, eu fui, peguei essa lapiseira, deixei aqui e fui embora. O meu registro ficou na lapiseira, mas não necessariamente, né, me viram utilizando a lapiseira. Mas o registro está lá. Então eu passo a acreditar que a lapiseira foi um objeto que eu manuseei e faço a minha impressão. Nesse caso, nós temos o registro de 2 pontos de energia que remetem os mesmos obsessores que estão com o Michael. Então ele pode ter trafegado alguns dias pela casa, mas não permanecido. Ele pode ter ido, feito o ato, talvez não dentro, mas mantido ela presa aí, tentado tirar coisas dela, ou realmente o apreço, como eu falei no primeiro vídeo, dizer para ela, tipo, me ama, me quer, fica comigo, eu te quero e tudo mais, e ela, num comportamento de negação, né, de impulso de sobrevivência, ele foi lá e matou ela, que é a negação, né, ele não aceitar essa negação. Conflitos de narcisismo, conflito do eu ideal, por que ela não me quer, por que eu não posso tê-la, por que o mundo não me aceita? E ele vai então e mata. Sabe, é engraçado isso? Engraçado, perdão a palavra, mas o Beleza Americana, né? O Bruce Willis com o vizinho dele, que era aquele militar todo rigoroso com o filho, que cerceava ele, mas que na verdade era um homossexual. Né? O militar era um homossexual. E quando ele demonstra isso para o Bruce Willis, e o Bruce Willis fala, ó, eu não tô afim, ele vai, volta para casa, pega o revólver e mata o Bruce Willis. É exatamente isso. Ele mata aquilo que o negou. Então, assim, as facadas podem ter acontecido aí, sim, mas talvez o excesso pode ter acontecido em outro lugar. Tá? Os 2 seres estão aqui presentes. A gente tem o mesmo ser que está com o Michael aqui. Lembrando, esse tipo de ser, ele é muito visto em lugares onde tem violência. Lugares como bares tipo de comunidade, onde tem muita briga, lugares onde tem a cadeia pública, esses seres trafegam lá. Eles têm uma identidade que os separe? Não. Não. Eles são iguais em termos de vibração. Tá? Então o que eu estou identificando é o mesmo ser que está numa cadeia, ele está aqui. Então o ato de violência, ou a natureza da violência, existe. Mas existe também a possibilidade em outros lugares. Então nós estamos vendo aqui a presença exatamente dele. Ele está aqui, mas ele vai ficar onde? Onde tem registro de sangue. Ele vai estar onde o sangue está. Tá? Ele se alimenta dessa energia. Então ele vai ficar estacionário. Se a polícia entrar e mexer nisso, o agente que mexeu nesta energia, ele pode ter problemas. Que tipo de problemas? Problemas de pele e agressividade. Ele pode ter problemas no coração, cardíacos, e ter problemas de um sistema nervoso que leve a picos de agressividade. Ele se torna mais violento, porque esse ser faz com que a pessoa se torne mais violenta. Ele está aqui, um deles está aqui logo na entrada, tá? A gente tem cachaça, mas nós não temos os obsessores de vícios, ok? Tio Spook, a gente pode ter um obsessor de vícios junto com esse tipo de ser? Muito difícil. Por quê? Vamos entender o seguinte. É a ideia de ter um chihuahua do lado de um pitbull. Tá bom? O chihuahua pode ficar com medo pelo tamanho do pitbull, pelo tamanho da mandíbula do pitbull e pela agressividade que ele possivelmente venha a demonstrar. Lembrando que o pitbull, ele é um cachorro. Quem transforma ele em agressivo é o próprio ser humano. Todos os cachorros, eles vão defender o que eles querem, que é o impulso do alimento. Eu quero comer, essa comida é minha, esse brinquedo é meu, isso aqui é meu, é natural deles. Mas você vai ter exatamente algo mais instintivo, mais violento, mais agressivo,
quando comparado a outros que não vibram essa energia. Então é uma questão de vibração. Então, aquele que vibra de uma maneira mais intensa, ele predomina o ambiente. Ok? Então, o diálogo não está aqui. Então, a gente tem esse ser que está aqui, perto do pano. Nós temos um outro que está deste lado, que envolve, então, um ambiente onde possa ter o sangue. Tá? Então, aqui, a gente vai ter o sangue. Ele teria que estar aqui. Aqui. Tá? Esse tipo de obsessor que está na porta, ele vai defender esta energia. Ele vai manter isso. É como se bebesse a última gota de uma garrafa Coca-Cola, entende? Num deserto. Ele vai defender isso daqui. Então ele está na porta. Então nós temos dois aqui. Não. Aqui nesta hora não tem nada. Aqui a gente tem mais energia no canto. No canto. Tá? Mas não remete aos seres que estão lá fora. A gente pode ter ela presa, acuada nesse quarto, no canto. Ficou no canto. Tá? Mas pelo fato da janela, acho muito difícil. É mais fácil deixar trancada no banheiro. Aqui nesse canto tem energia. Uma energia densa, como se fosse um lodo. Ele fica exatamente nesse canto. Eu acho que é isso, não tem mais nada, tá? Não tem mais nada, tá? A casa é pequena, né? Dentro dessa proporção, então assim, o que eu acho estranho é não tá mobiliada, não tem absolutamente nada, somente a energia. Ah, levaram, não sei o quê. Eu acho que ele montou essa casa, ele estava construindo para ele, mas ele também tinha esse viés, o pressuposto de utilizar-se para outra finalidade. Como dito no primeiro vídeo, ou exatamente para ter um relacionamento extraconjugal, ou para agir dessa maneira, entendeu? Utilizar-se como um lugar para não cometer crimes, mas para poder ter uma amante ou poder ter relações sexuais com outra mulher, o que for, tá? De novo, a relação da mulher dele, deixando bem claro, dizendo sim, ele não estava comigo, a possibilidade dele ter feito alguma coisa. O comportamento de uma mulher dentro dessa esfera, e eu admiro muito a coragem dela, ela está de parabéns por ser honesta e justa, tá? Mas a natureza da mulher é realmente tentar defender o marido, mesmo que ele tenha cometido alguma coisa. Algumas mulheres, elas vão ter essa natureza de proteção, de buscar entender o que aconteceu, para depois ver e falar, tá, foi ele, mas eu queria primeiro saber o que está acontecendo. Nesse caso, a mulher já, então, viu que o depoimento não bateu, ela falou, não, ele não estava comigo, então ela realmente teve muita coragem em se eximir disso, o que demonstra que ou o relacionamento deles estava já frágil, ou ele já estava com comportamentos muito ruins para com a mulher ou com outras pessoas para agir dessa maneira. Vamos esperar o término das investigações, vamos esperar o final desse processo para ver o que vai acontecer. Eu já dei a minha opinião no primeiro vídeo, tá? Novamente, não tem peso jurídico nenhum, é baseado exatamente no critério da religião, dentro do processo de bioenergia visto no Oriente, dentro da área da medicina oriental, para a gente poder entender certas doenças e comportamentos das pessoas, tá bom? Então é isso, agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físico, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas.
E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro e valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. O nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.